Boa noite, irmãos da nossa comunidade, nossos amigos. Estamos aqui hoje para nos conectarmos ao Senhor Jesus Cristo, pedir para Ele que nos dê ânimo, que nos dê proteção, para que a gente possa também engrandecer o seu nome e levar a palavra para vocês, nossos amigos da comunidade, familiares. Pastor, uma ótima noite para todos nós e que Deus nos guie nessa live. Amém? Então, sejam bem-vindos a vocês que estão participando junto conosco e vamos orar a Deus para que Ele se comunique conosco no nosso íntimo. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, primeiramente por esse dia de vida, obrigado pela essa oportunidade de podermos falar contigo, Senhor, pedir a sua ajuda, sua proteção, agradecer pelas suas bênçãos e rogar também por todos aqueles que estão nos acompanhando, que irão assistir esta live em algum outro momento. Muito obrigado, também pedimos pela sua palavra, que sempre vamos meditar aqui. Sabemos que ela é a bússola que orienta a nossa vida e é também o alimento para a nossa fé, para a nossa caminhada contigo aqui na terra. No nome de Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Então estamos aqui a pedidos de oração para o seu Cassimiro, pai da professora Selmira, famílias da igreja, Jamil, Dona Lúcia e Cida de Maringá, Senhor Orlando Santos, Dona Tereza e o seu Moreira, que está lá em Curitiba, né, pastor? Pois é. É uma bênção estarmos juntos e pastor Cleudo trará uma reflexão para que a gente tenha esse momento de meditação. Então, quero agradecer também aqui o irmão André, que fez todo esse preparo para que a gente pudesse fazer essa live, esse formato também de comunicar com os irmãos, com os amigos, né? Nós temos aqui na igreja um grupo de WhatsApp, né, de oração, né? Temos uma pessoa, a irmã Maria, que por muito tempo também conduziu esse trabalho. E temos ali várias pessoas que semanalmente também ali fazem seus pedidos, seus agradecimentos, né? E então o irmão André sugeriu que nós fizéssemos também nesse formato que nós estamos aqui agora, porque daí a gente também pode se ver, né? E temos também a possibilidade de termos pessoas de muitos lugares, né? Eu sei que tem uma sobrinha minha que eu acho que está nos Estados Unidos, que tá nos vendo lá, porque ela fez um joinha hoje que ela iria se conectar lá com a gente, né? E outros amigos, irmãos, membros da nossa comunidade que passaram por aqui e que a gente pode, né, fazer esse contato aqui com vocês. Como a gente sempre tem dito aqui na igreja, quando pessoas se despedem da gente, né? Temos um dizer que diz assim: dos verdadeiros amigos a gente nunca se despede, né? A gente apenas se distancia. Então, assim acontece, né? Quantas pessoas que podemos nos ver aqui agora e vocês estão distantes, mas a nossa amizade, né, a nossa consideração está prevalecendo. Então, esse nosso contato aqui, essa live, né, como diz ali a chamada, uma live de oração, né? Mas nem sempre vamos abordar o tema oração, né? O estudo seja sobre a oração. A gente sabe que é um exercício espiritual indispensável, né? Um atleta profissional, por exemplo, para ele se destacar no seu esporte, ele precisa praticar os esportes, os exercícios básicos e com muita dedicação. Então a oração, ela também é um exercício da vida cristã, é que nos mantém em comunhão, é que nos mantém próximos do Senhor, né?
e fortalece a nossa fé, a nossa intimidade com Deus. Isso que é o importante. Então nós sempre vamos ter aqui uma breve meditação, nem sempre vai ser eu, mas nós vamos também convidar outros irmãos para participar conosco aqui nesse momento, né? Já falei com o Luciano, que também vai em outra oportunidade fazer esse momento. Então eu tive pensando essa semana uma breve meditação aqui, um texto para trazer para vocês, que está no Evangelho de João, no capítulo 21, dos primeiros 3 versículos, onde a palavra de Deus nos diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Nós estamos hoje mais ou menos o 4º domingo, estamos indo para o 5º domingo após a Páscoa, que nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é fácil a gente entender que naqueles dias foi de muita pressão para os discípulos, né? O medo, as ameaças, porque há um texto da Bíblia que diz: se mataram o pastor das ovelhas, o que será das ovelhas, né? Então os discípulos estavam certamente com medo, sempre apreensivos. Tanto é que quando Jesus ressuscitou, eles estavam reunidos numa casa com as portas trancadas, diz a Bíblia, e com medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E naquele inteirinho ali, Jesus apareceu também algumas vezes para os discípulos. Mas nesse momento aqui, essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu para eles, na manhã dessa pescaria que eles decidiram fazer. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que no meio daquela pressão, daquela situação, Pedro resolveu, disse: eu vou pescar. Quando Jesus tinha dito para eles lá no Evangelho de Lucas, que são evangelhos que são paralelos, né? Foram escritos ao mesmo tempo, assim, descrevendo os mesmos fatos, os mesmos momentos. Então, no livro de Lucas, no capítulo 24, nós temos ali aquele momento que Jesus disse para os discípulos: vocês fiquem em Jerusalém, aguardem, diz assim a palavra de Deus. Por isso eu trouxe aqui o texto quando Pedro tomou a iniciativa de voltar a pescar. E os demais também disseram: não, nós também vamos contigo. Mas não era esta a orientação que Jesus tinha dado para eles, né? Não era isso, mas a gente entende que em função da pressão, do momento que eles estavam, né? do medo, e alguém disse certa vez que o medo é a fé em marcha ré. A fé é algo que nos impulsiona para frente, né? Para a vitória, para a caminhada. E o medo, então, é a fé em marcha ré. E eles estavam nesse sentimento, né? Isso estava presente na vida deles. Mas aqui no livro de Lucas, então a palavra de Deus diz assim: disse-lhes: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e dos profetas e dos salmos. Então abriu-lhes o entendimento, para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse, ao 3º dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados de todas as nações, e começando por Jerusalém. E disse essas coisas: vós sois testemunhas, e destas coisas vós sois testemunhas.
E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Então, qual era a ordem de Jesus? Que eles ficassem em Jerusalém. Como eles de fato ficaram, e também iam no templo, sempre em oração. Mas neste momento aqui, Pedro estava tomando essa decisão de voltar para pescar. E também os outros se sentiram motivados e acabaram indo com ele também. E naquela noite, logo na sequência no versículo 3, diz que eles não pegaram nada. Eles tinham habilidade para pescar, sabiam onde tinha peixes, mas naquela noite não pegaram nada. E no meio da manhã, Jesus foi ao encontro deles. E eles ficaram preocupados quando Jesus disse: vocês têm alguma coisa aí para comer? Não tem nada, né? Aí Jesus novamente pediu que eles jogassem as redes, só que agora do outro lado do barco. E naquela pescaria, então, diz a Bíblia que eles pegaram 153 grandes peixes, né? A ponto de se romperem as redes, né? Então, o que isso nos prova? Que a gente tem que tomar cuidado para a gente não ir ao sentido contrário daquilo que Deus quer que nós façamos na nossa vida. E muitas vezes pode ser motivado pelo medo, né? Mas o medo deve ser superado pela nossa fé. Por exemplo, lá em primeiro livro de Samuel, quando a gente lê a história de Davi, né? Quando o povo de Israel enfrentou aquele filisteu, e Davi era um pequeno jovem que tinha ficado em casa, e ele foi então levar um mantimento, alguma coisa, um suprimento para os irmãos que estavam na batalha lá. E quando ele chegou no acampamento, ele ficou sabendo que tinha esse gigante que estava ameaçando, todos estavam com medo dele, mas ele se prontificou, ele disse: não, eu vou enfrentar esse gigante. Os próprios irmãos, eles estimularam ele, mas enfim levaram ele na presença do rei. E o rei também desanimou ele, disse: olha, ele é guerreiro antigo, você ainda é jovem, mocinho, né? Você tem certeza do que você quer fazer? E o rei então vestiu ele com roupas especiais e tudo, mas ele não conseguiu se movimentar, não deu certo. E ele então declinou daquela roupa e foi, né, em nome da fé, em nome de Deus, como ele disse aqui no versículo, a palavra de Deus que eu anotei aqui até para poder ler com vocês também. Lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Eu vou contra ti em nome do Senhor. Então, esta determinação, esta fé, esta coragem, deve ser algo também que deve dominar a nossa vida como cristão. Todos nós também temos desafios na nossa vida, temos problemas, né? De várias ordens, várias naturezas. E então a gente se lembra que o próprio Jesus nos alertou quanto a relação a isso, quando ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Esta palavra também foi dada aos discípulos e aos cristãos: vocês vão ter problemas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então que Deus nos ajude, né? E que aquela promessa também de Hebreus 12:2, quando a Bíblia diz: olhando firmemente para o autor da nossa fé, que é Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e agora está assentado à destra do trono de Deus. Então a sua determinação também foi o que resultou na sua vitória. Por isso hoje nós sempre confessamos da nossa fé no segundo artigo do Credo Apostólico: creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado.
desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus veio da eternidade para o tempo, para estar entre nós, veio como humano, assumiu a natureza humana também, para que nós possamos um dia sair do tempo e irmos para a eternidade. Então, que Deus também nos ajude nesta missão, aqui nessa caminhada cristã, na nossa vida. De repente também temos a tentação do apóstolo Pedro, né? E todos nós sabemos como este apóstolo foi importante, como ele tem uma história importante, né? Logo na sequência desse acontecimento aqui, Jesus também chamou ele e fez várias perguntas, interrogou ele, e disse: Pedro, você me ama? E ele confessou com suas palavras, disse: sim, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo, né? E Pedro foi um apóstolo muito importante na evangelização, né? Após a descida do Espírito Santo, quando os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo, naquele mesmo dia ele fez uma pregação e mais de 3.000 pessoas se converteram, vieram ao Evangelho, foram batizados e ali a igreja continuou crescendo, né? E a gente sempre percebe que a presença dele foi sempre ativa a partir daquele momento. Então, o medo pode também assaltar qualquer um de nós, né? Qualquer pessoa, qualquer cristão, mas o importante é que a gente tenha o nosso olhar firme para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E a nossa oração é que Deus abençoe também você, que de repente está mandando o seu pedido de oração e que está em contato conosco aqui nos mais diferentes lugares, distâncias, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos encha de fé, que Deus nos encha de coragem. Um grande professor da Bíblia, certa vez disse para os seus alunos, ele disse: todas as vezes que vocês ouvirem a mensagem da palavra de Deus, ele disse, deve acontecer 4 coisas. A primeira, ele disse, você deve refletir sobre isto, né? A segunda, ele disse, ser desafiado por isso, né? E a terceira é ensinar algo, ela sempre quer nos ensinar algo, né? E por último, também nos quer motivar, né? E essa é a mensagem que nós queremos deixar com você também, que eu e você possamos ser motivados pela palavra de Deus, nos momentos também de nossas situações de medo, de situação difícil na nossa vida, que a gente possa lembrar que nós não estamos sozinhos, mas Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.